polemizar, mas é entender a palavra de Deus dentro do seu contexto. Veja só, ele continua dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ele era irrepreensível. Então, ele sendo uma pessoa irrepreensível, conhecedora da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo conhecia, ele sabia que existiam coisas as quais ele não devia fazer. Por quê? Porque isso não ia edificar o corpo de Cristo. Não é eu pensar em mim, pensar no meu eu, pensar no meu ego, mas é eu pensar no corpo de Cristo. É eu pensar no geral. É eu pensar naqueles que não têm esse conhecimento da palavra, como alegavam os próprios coríntios. Alegavam ter muito conhecimento. Só que o apóstolo Paulo deixou claro: o conhecimento incha, mas o amor edifica. O que o apóstolo Paulo estava dizendo com isso? Que quando a pessoa tem muito conhecimento e não aplica esse conhecimento com amor, só vai trazer o quê? Orgulho, vai inchar. Então, o conhecimento devemos ter, sim, devemos buscar, devemos estudar a palavra de Deus. Mas devemos aplicar com amor para a edificação do corpo de Cristo. 1 aos Coríntios 10, 23. Olha o que diz aqui. O apóstolo Paulo ainda, citando o que os coríntios falavam. Parte A, para você entender bem esse versículo. Todas as coisas me são lícitas. Traduzindo em miúdos, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: vocês dizem, todas as coisas me são lícitas. Aí vem a resposta do apóstolo Paulo logo em seguida, no mesmo versículo. Nem todas as coisas convêm. Ele continua: todas as coisas me são lícitas. É como se ele estivesse dizendo a eles: vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Se não vai trazer edificação para o corpo de Cristo, para que fazer? Para dizer que sabe? Para dizer que é conhecedor? Não. Vamos aprofundar mais um pouquinho no contexto. No início desta palavra, eu disse que mais tarde esses coríntios que citavam este provérbio da época, eles foram considerados, porque assim eles passaram a viver, os libertinos gnósticos. Libertino vem de libertinagem, vem de devassidão, licenciosidade, ou seja, aquela pessoa que descaradamente comete pecados sexuais. Gnóstico são aqueles que alegam ter conhecimento de Deus de uma forma mais elevada que os outros. Olha só o que aconteceu mais tarde, porque eles não se deixaram ser corrigidos. Eles pensavam que tinham um conhecimento exclusivo, o conhecimento de Deus era para eles. Eles pensavam que aquilo que eles diziam era a verdade e pronto, acabou. E ninguém podia questionar. Se você continuar vendo no capítulo 6 ainda, que nós lemos primeiro, o apóstolo Paulo é muito claro. Ele fala assim, que o estômago é para os alimentos e os alimentos para o estômago. Mas Deus tanto destruirá um como os outros. Por quê? Qual era a interpretação que eles davam a isso? Bom, assim como o estômago é para os alimentos para o estômago, então nós temos órgãos sexuais para serem usados. Nós podemos usá-los.
Nós podemos fazer o que nós bem quiser com isso. Por quê? Porque todas as coisas não são lícitas. Não é assim. A palavra de Deus ela é pura, ela é santa, ela é verdadeira e ela deve ser entendida dentro do seu contexto. Se você for ver ainda no capítulo 6, um pouco antes do versículo que nós lemos em questão, você vai ver que o apóstolo Paulo estava falando que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Entre eles quem? Os adúlteros, os homossexuais. Por quê? Porque eles estavam cometendo pecados sexuais. Mas o apóstolo Paulo deixa muito claro, vocês foram libertos. Então, se você já foi liberto destas práticas e de outras práticas que não têm respaldo bíblico, de outras práticas que vão trazer escândalo na casa de Deus, então você deve abandonar essas práticas. Por quê? Pensando no corpo de Cristo. Não é pensando em você. Não é pensando no seu ego, não, estou fazendo a coisa certa. Mas isso está edificando o corpo de Cristo? Isso está trazendo benefício ou está trazendo divisão? É importante nós entendermos a Bíblia dentro do seu contexto, porque quando nós entendemos assim, ela só nos traz alegria, nos traz paz, ela traz edificação, ela traz coisas maravilhosas. Então, antes de você